Fala galera, me chamo Jonathan Fernandes, está no plataforma de número 183. Tô aqui com ele, Bruno Panhoca, cara que eu conheci não faz muito tempo, né? Conheci ele através do Vilela. Eu já tive a honra de conversar também aqui no meu podcast. Lá em 2021, o Vilela apareceu aqui no meu podcast e agora estou tendo a honra de trazer também o Bruno Panhoca, que eu vi um podcast dele com um vegano, né? E eu achei muito legal a forma que ele conduziu, a forma que ele argumentou, a forma que ele ouviu também, que são assuntos que eu tenho curiosidade, e eu fiquei muito feliz também pela receptividade que você teve comigo quando eu te fiz o convite. Inclusive, eu já deixei esse adendo já no meu Instagram, mas deixo aqui também para quem vai ouvir esse episódio, para pessoas que são públicas como o Bruno, deixarem os seus contatos para futuros convites, né? A gente tá cansado de entrar no Instagram da galera onde não tem nada para convidar a pessoa. Aí fica difícil, né? De convidar. Tem que adivinhar quem que é o assessor da pessoa para entrar em contato e tudo mais. E o Brunão já tinha lá o contato dele, a gente consegue entrar em contato mais facilmente. Bruno, para quem não te conhece, se apresente, fale quem você é e mais uma vez, muito obrigado por você ter aceitado o convite, cara. Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Acho que a gente que usa a rede social para fazer negócio, que usa a rede social para trabalhar, você precisa ter um acesso, né? Você precisa deixar fácil o seu acesso. Bom, meu nome é Bruno Panhoca, apesar de ser engraçado, é o meu sobrenome, né? É um nome de origem italiana, só que o certo é com GN, né? Pagnoca, mas... Sim. Quando o vô chegou aqui no Porto, não sabia escrever direito, o cara do Porto também não. Panhoca virou Panhoca com NH e vambora. Hoje eu sou pitmaster, sou especialista em churrasco americano. Tenho já quase... mais de 8 anos na área, fui um dos primeiros pitmasters do Brasil e sou um grande entusiasta de fazer carne temperada com fumaça. Resumindo, basicamente é isso. Se a gente for entrar em detalhes, depois a gente pode contar de outras coisas, tal, mas basicamente é isso, um cara que faz carne temperada com fumaça. Da hora. Já é bom começar daí, né? O pitmaster é isso? O que é um pitmaster? Então, na essência da palavra, um pitmaster é um cara que domina o pit. O que é o pit? O pit é uma churrasqueira onde o fogo trabalha de forma indireta, ou seja, a carne não está em contato direto com o fogo, com a brasa, né? A carne fica numa câmara separada do calor. É um grande forno, vamos dizer assim. E o pitmaster é o cara que sabe controlar essa máquina. É o cara que sabe como controla a temperatura, como controla o nível de fumaça, o que é que acontece com a carne lá dentro, como é que a carne se comporta, em que momentos você põe mais fogo, em que momentos você embrulha a carne. Esse é o pitmaster. O pitmaster é o cara que domina a técnica, tá? E assim, você não precisa fazer nenhum curso, não existe faculdade, não existe diploma que te transforme num pitmaster. O que te transforma num pitmaster é fazer. Ficar ali na frente do pit direto até você ter o domínio dele. Da hora, é experiência, né? Exatamente, só experiência. Pode crer. Bruno, o Plataforma nada mais é, esse programa que nada mais é do que uma extensão da minha curiosidade, né? Eu sou um cara muito curioso e os meus convidados são sempre pessoas que eu tenho curiosidade de saber um pouco mais. Então eu acho que seria legal a gente tentar traçar uma linha do tempo do Bruno, né? Tipo, o Bruno criança, como começou a se interessar por esse mundo, o Bruno adolescente até chegar o Bruno adulto, e na medida que você for contando a sua história, se eu tiver alguma curiosidade, eu posso interromper e a gente vai nessa, pode ser? Bom, vamos lá. Então já são 50 anos de história, né? Então, senta que lá vem a história. Tudo começa numa granja de frango em São Carlos, no interior de São Paulo. O meu pai era um dos gerentes da granja. A minha mãe morava com ele dentro da granja, né? A família morava na granja, eu morava na barriga da minha mãe nessa época. E um dia, saindo da granja, minha mãe tinha um Fusquinha, um caminhão de frango dando ré, passou em cima do Fusca, ela entrou em trabalho de parto e aqui estou eu. Então eu sou fruto do atropelamento de um Fusca. O que dá na batida de um Fusca com um caminhão de frango? Dá eu. Boa. Então eu nasci no interior de São Paulo, nessa granja. Meu pai, nessa época, estava muito ligado ao mercado da carne, né? Então ele trabalhou nessa granja. Depois meu pai foi criar porco em Santa Catarina, numa cidade chamada Itapiranga, que nem o pessoal de Santa Catarina conhece direito, pelo extremo oeste de Santa Catarina. Pode crer. E depois meu pai veio para São Paulo, teve um pequeno frigorífico aqui, e depois ele lembrou que era advogado e foi trabalhar como advogado.
Só que nesse convívio com a carne, o churrasco sempre teve presente na minha vida, né? Sempre, além de gostar muito de comer, eu sempre gostei muito de fazer o churrasco, né? Então, tinha churrasco na família, as crianças brincando de um lado e eu tava ali perto da churrasqueira. Lógico que eu brincava também, né? Não ficava o tempo todo ali. Sim. Mas eu tava sempre curioso, querendo saber como é que fazia. Sempre adorei pôr fogo nas coisas, então acender a churrasqueira pra mim já era um negócio sensacional. Qualquer ocasião que eu tivesse na minha vida, se eu pudesse fazer uma fogueira, eu fazia, né? Sempre gostei muito de fogo. E nisso eu fui me desenvolvendo, né? Fui aprendendo técnicas, aprendendo dicas, vendo o que era mito, o que era verdade. A coisa foi crescendo. E aí, logo depois de colégio, eu entrei na faculdade de publicidade. Fui ser publicitário. E por 20 anos eu fui publicitário. Caramba. Eu era publicitário, fui diretor de criação, diretor de planejamento de várias agências. E sempre fui o churrasqueiro da turma. Então, certo. Juntava para fazer festa, quem ia para churrasqueira? Eu. Quem comprava carne? Eu. Quem botava cerveja para gelar? Eu. Né? É assim, e todo mundo fala, que saco, tal, mas para mim sempre foi um prazer poder servir as pessoas, poder ver o sorriso no rosto de uma pessoa quando come alguma coisa que você fez. Eu acho incrível, eu fico muito feliz com isso, né? Puxando um pouco para a história, quando eu era publicitário, eu ia vender uma campanha para um cliente, alguma coisa. O cara que está do outro lado, ele está defendendo uma empresa e tendo que economizar para essa empresa. Sim. Então, por mais que ele goste daquilo que você está apresentando, ele sempre vai fazer perguntas, ele vai fazer objeções, ele nunca vai elogiar para valer, ele nunca vai ser 100% sincero, porque é uma técnica de negociação básica, né? Você nunca demonstra muito interesse porque atrapalha a negociação. Na comida não dá. O cara, eu até brinco, tá? Pode falar palavrão? Pode, à vontade. Então, eu até brinco que o cara pode ser o presidente do clube do cuzão. O cara ser o maior cuzão do mundo. Se você dá uma comida gostosa pra ele, se você dá um pedaço de carne gostoso pra ele, ele pode tentar segurar, mas a sobrancelha dele vai levantar. Sim. Ele vai esboçar uma reação positiva mesmo sem querer. E acho que esse é o grande poder da comida. E quando você fala nesse poder, o churrasco ele é ainda mais poderoso do que qualquer outra comida para encantar as pessoas felizes. Da hora. Então, eu era publicitário e num desses eventos, dentro da casa de uma amiga minha, né? Tava lá, fazendo churrasco e tal, fazendo o que eu sabia fazer. E aí chegou uma mulher que eu nunca tinha visto na minha vida, não conhecia, não sabia quem era. Ela chegou, sabe o que é? Eu queria te levar para fazer um churrasco na minha casa. Eu já tinha tomado umas 2 ou 9, já não estava muito bom. Falei, tô de saco cheio de vocês. Vocês só me chamam pra eu ir lá comprar carne, pra eu ficar com o umbigo na churrasqueira, pra eu gelar cerveja, pra pular na piscina, pra dançar, pra beijar na boca, ninguém me chama, né? Ela falou, não, eu queria te contratar. Eu falei, oi, não é seu trabalho? Eu falei, Agora é, né? Acabou de virar meu trabalho. E aí, nessa brincadeira, eu cobrei da mulher para fazer um churrasco, fui na casa dela, fiz um belo churrasco, modéstia à parte. Nesse churrasco tinha um cara que falou, semana que vem é aniversário da minha filha, você faz um churrasco desse para mim? Faço, quanto custa? Custa tanto. E a coisa começou. Mas eu ainda era publicitário, né? Então eu trabalhava de segunda a sexta na agência, às vezes inclusive de sábado, né? Vida de agência não é fácil. Mas comecei a fazer alguns eventos ganhando dinheiro. Então isso... chamou bastante atenção. Aí eu comecei a ver que tinha um mercado gigante aí. E como na época eu era um cara de planejamento, eu comprei pesquisa, comprei relatório de tendência, comprei um monte de informação, consegui montar até que enfim um plano para mim, que era investir nesse negócio de churrasco. No meio disso tudo, apareceu um convite para participar de um reality show, né, no SBT chamado BBQ Brasil. Eu participei da primeira edição e ali eu conheci pessoas chaves no meio da carne. Nesse momento em diante eu falei, quer saber? Agora é a hora. E aí eu mudei. Aí eu fiz a transição, saí de publicitário e virei churrasqueiro. Nessa pesquisa de ver, né, o mercado de churrasco, pareceu muito forte o barbecue, o churrasco americano. Né, esse churrasco feito na fumaça. E foi aí que eu me interessei, fui estudar, e quando eu percebi, eu tava fazendo um negócio que só tinha 4 caras no Brasil fazendo. Não tinha ninguém fazendo fumaça no Brasil. E aí eu investi, fui atrás, fiz curso, e hoje estamos aqui fazendo o mercado crescer, desenvolvendo produtos para várias empresas, tentando ao máximo chegar num ponto de excelência e de divulgação do churrasco americano no Brasil,
que só tem a crescer, não tem como voltar mais. Tá caindo no gosto do brasileiro. Cara, churrasco é uma parada, tipo, muito, muito brasileira. Assim, eu acho que você pode contar mais sobre essa realidade de fora, né? Como é que é nos outros países. Mas parece ser algo muito brasileiro, né? Tipo assim, até quando você vai... Eu com meus amigos, por exemplo, a gente fala que, pô, vamos fazer um churrasco na casa de fulano esse final de semana. Então é um evento, tipo assim, deixa de ser um almoço, né, que tem todos os dias da semana, e vira um evento, né, que é um churrasco. E assim, uma curiosidade também que eu tenho, como é uma coisa que dentro do Brasil ainda é algo muito, muito escassa, tipo, de informação até, como foi para você, né, antes de participar do programa, óbvio, né, fazer network, né, conhecer pessoas, até mesmo para ter referência, né, como é que foi esse processo para você buscar referência, já que no Brasil era algo muito escasso, assim, de informação? Bom, vamos lá, você falou uma coisa que eu sempre falo nas minhas aulas, que churrasco não é refeição, né, churrasco é evento, churrasco é celebração, né, eu sempre falo que quando você vai comemorar alguma coisa, quando você tem alguma coisa, uma conquista legal, você faz um churrasco, né, eu até costumo brincar nos cursos, falo, pô, então, nasceu teu filho, você vai fazer o quê? Vou fazer sushi. Não, né? Seu time foi campeão, oba, salada. Não, né? Você vai fazer um churrasco, pô. Né? Então o churrasco, ele é isso, ele é esse momento de celebração. E apesar de ser o brasileiro gostar muito e tal, se você parar pra pensar a fundo, todas as culturas do mundo, todos os países, todas as regiões têm algum jeito de fazer carne no fogo. Uhum. Todos. Pode crer. Pode ser no Brasil, na Argentina, nos Estados Unidos, na África, no Japão, em qualquer lugar, dentro das limitações de cada país, dentro da cultura de cada país, mas todo mundo tem algum jeito de fazer carne no fogo, tá? Então é uma coisa ancestral, é uma coisa que reúne as pessoas, né? Então sempre que você vai cozinhar direto com fogo, sempre tem algum ritual envolvido, sempre tem alguma coisa que desperta mais atenção do que qualquer outro preparo tradicional. Voltando à tua pergunta de como eu fui buscar informação, cara, eu me julgo um cara muito privilegiado, porque quando eu comecei a trabalhar, eu vim do mundo 100% analógico, né? Não tinha internet quando eu comecei, então imagina se eu tinha que fazer um trabalho, por exemplo, o meu primeiro trabalho grande na agência foi fazer para uma agência de viagens, uma viagem para o Egito. Cara, eu tinha que pesquisar sobre o Egito. Cara, hoje no Google você tem todas as respostas, né? Sim. Antigamente não, eu tinha que ir atrás de livro, eu tinha que ir atrás de revista, eu tinha que conversar com pessoas que tinham ido para o Egito. E aí entra uma coisa que é muito legal, que eu falo que é a grande mudança de poder no mundo e que as pessoas não sabem aproveitar. Nessa reunião que a gente estava falando sobre o Egito, tinha só um cara na reunião que tinha ido para o Egito. Então qualquer coisa que ele falasse era verdade. Eu não tinha como refutar. Eu não tinha como contestar uma informação do cara que foi para lá e eu nunca fui. Né? Então eu não tinha tanta informação. Então se ele falasse, olha, o Egito é uma monarquia feminina com uma rainha e a moeda oficial do Egito é o peso argentino, cara, eu ia ter que ficar quieto e aceitar. Né? Hoje não, hoje eu ponho o Egito no Google e vem tudo sobre o Egito, até o que eu não quero ver aparece. Então o trabalho hoje é de você ir atrás da informação e filtrar. Antigamente você tinha que achar, né? Então quem tinha informação detinha o poder. Hoje o poder é de quem sabe fazer pergunta. E eu sempre fui de fazer pergunta. Então quando eu comecei, eu fui buscar. Já tinha bastante material na internet, já tinha muito livro, muito curso online. Então eu fui buscando essa informação online. E quando você vai buscando a informação, os nomes vão aparecendo. Né? Então, e aí você começa a conhecer esses nomes, começa a ir atrás, começa a ir em evento. Então você vê um cara que faz um churrasco muito legal, que tem um restaurante no interior de São Paulo. Então, você vai lá no restaurante do cara, e aí você tenta conversar com o cara, né? E aí quando você conversa, você vê, às vezes, assim, tinha alguns caras que eu idolatrava, achava maravilhosos, e quando eu conheci pessoalmente, achei uma porcaria. E o contrário também aconteceu, caras que eu nem esperava muito e que me surpreenderam de um jeito que você falava, cara, esse cara é genial. Então, ir atrás também, né, e aí sair do virtual e ir atrás no físico é outra história. Então, frequentar os eventos, e aí não importa o meio que você tá, né, não importa o que você faz. Se você busca o conhecimento que está disponível de forma gratuita online e transfere isso para aplicação pessoal, então, eu sou maníaco por carro, eu adoro carro, eu gosto de carro antigo e tal. Fico vendo foto de carro velho o dia inteiro na internet. Cara, se você não for até um encontro de carro antigo, conhecer as pessoas, conversar, o teu conhecimento vai ser superficial. Lá no tete a tete, cara, assim,
você conversa com 10 pessoas, tem 5 que não vão te acrescentar muita coisa, tem 3 que vão te acrescentar coisa, mas sempre tem 2 que vão te dar informação acima da média, gente que tem afinidade com você, né? E aí entra uma coisa muito pessoal, né? Tem gente que, puta, adoro, acho o cara gente boa, e tem gente que fala, puta, esse cara é cuzão. Cara, depende muito, né? Então depende muito de afinidade, de admiração, de uma série de coisas. Mas na época eu fui buscando essas pessoas. Então eu ia muito em evento, tinha os grandes eventos do churrasco que estavam começando, então eu ia nesses eventos, eu ia mais pra conversar do que pra comer. Né? Então a coisa é essa, assim, o conhecimento básico você consegue sozinho, mas o conhecimento profundo e alguns caminhos, alguns atalhos, você só vai ter pessoalmente. Então vai atrás, conversa com as pessoas que você admira, né? Tenta chegar perto quem tem informação para te dar e de quem você acha relevante no teu mercado. Faz muito sentido isso aí, Bruno, que você falou, porque essa história se parece um pouco com a minha também quando eu comecei o podcast. Comecei em 2018, né? E eu não sei se você sabe, mas eu sou de Rio Branco, no Acre. Então não tem ninguém que faz, na época não tinha ninguém que fazia podcast quando eu comecei. É até polêmico falar isso, porque uma vez deu uma treta aí que eu falei que eu fui o primeiro, e aí apareceu gente falando que tinha um antes, só que se você pesquisar na internet você não acha. Então, se eu não acho, então não tem, não tinha. Só isso. Então, a resposta já tá aí. E aí, tinha essa carência de referências, tipo assim, só aqui na minha região mesmo, mas eu ouvia muito. E a minha maior referência não é o podcast, é o rádio, né? Eu sou muito fã de rádio, sou apaixonado por rádio. Isso me deixa um pouquinho velho, mas não tanto, né? Então eu cresci ouvindo rádio e amo muito rádio. Trabalhei em rádio durante 1 ano, e aí depois que eu trabalhei com rádio, essa paixão que eu tinha distante virou uma paixão mais real, né? mais próxima. Então eu fui atrás de saber como fazia, ouvi muito, né? Assim, para minha área, né? Mas isso se adequa a qualquer área, né? Que a pessoa queira trabalhar ou queira fazer. Eu ouvi muito quem faz, eu ouvi muito quem tentou fazer, e tem muitas referências. E aí eu fui atrás de fazer, fui fazendo, cara, até que eu continuei fazendo, tô aí já indo para 6 anos fazendo isso aqui. Mas é muito legal isso que você falou, na questão do network também, né? Procurar eventos, procurar pessoas, né? Porque, tipo, às vezes é algo que você acha que só você gosta, ou só você faz, aí quando você dá um Google aí, velho, você vai ver um monte de gente que em todo lugar do país, do Brasil enorme que a gente tem, que tá fazendo. Às vezes o cara tá fazendo lá no final lá da Paraíba, ou lá no Piauí, ou no Norte, né? Tá fazendo algo que você quer fazer. Exatamente, assim, a grande vantagem hoje, o que tem de legal para você buscar hoje? Cara, tudo, assim, qualquer ideia que você tenha. Hoje existe alguém que faça ou que sabe fazer. Não existe mais nada de absolutamente novo. Lógico que as coisas vão sendo reinventadas, as coisas vão sendo melhoradas, aprimoradas, mas tudo que você imaginar fazer hoje, alguém já faz igual ou parecido. Sim, alguém já fez, ou então pelo menos alguém já teve um protótipo, né, de alguma coisa, um modelo de alguma coisa parecida. Às vezes as pessoas só não dão continuidade, mas elas iniciam um bagulho que fica ali de amostra, né, Exatamente. Fazer. E você falou de uma coisa, pra mim, que é fantástico, assim, inspiração no rádio, né? Cara, eu nasci em 73, era difícil ter televisão em casa nessa época. Sim. Hoje cada um tem 3 telas, tem uma televisão, um tablet, um computador, um celular. Então o rádio era uma tremenda companhia, né? O rádio era uma tremenda fonte de informação. E eu acho que o podcast é isso, né? Eu fiquei muito feliz com o teu convite, porque eu vi que teu podcast é só áudio. Só áudio. Eu sou fã disso, cara. Porque assim, quando você tá falando só, hoje então você não tá vendo minha cara, as pessoas não estão vendo a minha cara, elas vão buscar depois, podem ver lá no meu Instagram, tal, não sei o que, mas o que a gente está falando, a pessoa está imaginando na cabeça dela, né? Sim. Então, eu contei uma história de que o caminhão de frango passou em cima do Fusca da minha mãe. Cara, tem gente que já imaginou um Fusca vermelho, outro imaginou um Fusca amarelo. Exato. Outro imaginou o caminhão capotando, os frangos saindo voando. Essa mágica que o rádio tem, né? Que a palavra só falada e não vista, sem imagem, ela é mágica, cara. E o rádio, assim, eu ouvi o rádio morrer 6 vezes. Todo mundo jurou, né? Então, antigamente era o rádio AM, quando veio o FM, e o rádio vai morrer. Aí, depois do FM, veio o CD, as mídias graváveis. E agora ninguém mais vai ouvir rádio, você pode gravar a sua fita cassete, você pode gravar o seu CD e ninguém mais vai ouvir rádio. E o rádio continuou.
E agora veio o MP3. Ah, fudeu. MP3 acabou com o rádio. Agora eu ponho as músicas num pendrive e vou ouvir rádio não vou precisar mais ouvir rádio. Sim. O rádio continuou lá. Depois veio o streaming. Cara, o streaming não, agora vai e tal. E, cara, pode ver. E o rádio continua lá, firme e forte. Continua. O rádio lança tendência. O rádio faz coisas mais duradouras. Então você vê a diferença hoje de uma música que é lançada na rádio e música que é lançada em redes sociais. Essas músicas que bombam fazendo TikTok e Instagram. Cara, a música nova da Beyoncé lá, que é um country, inclusive, ninguém aguenta mais. Por quê? Porque você ouve ela 78 vezes por minuto. Né? Você tá passando o vídeo é a mesma música. E porque a música tá bombando, todo mundo usa a mesma música, né? Virou todo mundo coisa. No rádio, não. A estratégia que é feita em rádio é mais duradoura. Então o rádio é legal. E até hoje, por exemplo, entrei no elevador do meu prédio aqui com a minha vizinha. E ela fala: nossa, você viu o incêndio na Paulista? Cara, a hora que eu entrar no meu carro, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou ligar o rádio. Sim. Porque o rádio tem uma agilidade que é fantástica e o rádio tem um jeito de comunicar e de falar com as pessoas que é incrível. Eu viajo muito pelo Brasil fazendo curso, fazendo evento. Cara, eu posso ter o melhor sistema de som no meu carro, né? Eu tenho parcerias com as montadoras. Um mês atrás, a Mitsubishi me emprestou uma caminhonete para eu ir até o Paraná e tal. Cara, eu só fui ouvindo rádio. Lá tem multimídia, MP3, tudo, streaming, Apple CarPlay, não sei o quê. E eu vou ouvindo FM local. Porque, cara, você aprende tudo ali ouvindo rádio. Então, e o podcast falado é isso, tem essa mágica. Então, pô, fiquei muito feliz quando você falou, não, é só áudio. Eu falei, eu tive um podcast que era só áudio, chama BBcast. Da hora. Ainda tá no ar? Ainda tá no ar lá? Cara, ele tá lá, tá no Spotify, solto lá, mas a gente parou ele, né? Como eu sou muito bocadura, né? Eu sou de falar muito o que eu penso, sem muito medir as palavras. Sim. Eu acabei não conseguindo patrocínio, né? E como é uma produção legal, tinha microfone, tinha mesa, tinha tudo, isso custava um dinheiro. Eu falei, pois em outro momento eu volto, agora não é hora, vou investir em outras coisas. Da hora. Cara, eu gosto sempre de deixar claro para as pessoas, porque com essa tendência dos videocasts, né, as pessoas sempre têm a mania de querer se arrumar pro vídeo e tal. Eu falo, não, cara, é só áudio. Se você quiser aparecer pra gente ter uma conversa teste a teste, tudo bem, mas senão também tudo bem também, não tem problema, porque é a minha escola também, né, tipo, eu não consigo, eu não me dou muito bem com programa em vídeo, assim, admiro quem tem esse carisma, admiro quem tem essa coisa, mas eu sou muito fã dos radialistas da minha cidade, né, que como você falou, cara, são os radialistas locais, assim, tipo, a entonação de voz, o momento certo de falar, a vinheta. Eu sou muito fã disso, desses recursos, né? Meu podcast tem vinheta, eu amo as transições que tem, a trilha sonora, a coisa de fundo, e é como você falou, lavar louça ouvindo podcast, pô, eu lá passo o dia todo lavando louça, se botar um podcast pra eu ouvir, fico de boa, rádio do mesmo jeito, até hoje eu ouço rádio, as pessoas duvidam, pô, tu é tão fã de rádio assim, mas tu ainda ouve rádio hoje? Eu ouço pra caramba, eu ouço rádio de manhã, cedo, ouço rádio quando eu vou dormir também, e sempre tô ouvindo rádio. Não, então vamos continuar seguindo a linha do tempo, né, que você estava contando aí. Você participou do programa do SBT. Como é que foi participar do programa? Como é que era a competição, né, para quem não assistiu? Então, era um reality show estilo Masterchef, né, que é o que todo mundo conhece. Eram 14 participantes. Todo dia você tinha provas individuais, provas em equipe e uma prova de eliminação. Para ver quem continuava no programa. Era um programa para amadores, né? Eu ainda na época, como eu era publicitário, eu ainda podia ser considerado um amador. E eu fui pro programa com a cara e com a coragem. Só que eu, com 20 anos de publicidade, roteiro, tudo, eu sabia como me comportar na frente das câmeras. Nunca tinha ido pra frente das câmeras, né? Sempre tive atrás da câmera. Mas eu sabia como me comportar, eu sabia o que responder. Então, no começo eu fui muito bem. Muito mais pela postura do que pela comida. Certo. Mas eu tava lá. Então foi uma experiência muito legal. Das 14 pessoas que participaram, hoje tem 4, eu acho, vivendo realmente de churrasco, né? O resto voltou para suas profissões anteriores. E foi uma experiência muito bacana, né? O programa tinha patrocínio bom, né? Tinha uma audiência legal. Sim. E no programa eu conheci bastante gente, né? Então, todas as provas sempre tinha alguém lá que era do mercado da carne
alguém que eu já conhecia e era fã, ou alguém que eu passei a conhecer na hora, e o programa abriu algumas portas dentro desse mercado. No público em geral, a aceitação foi muito pequena do programa, né? Não tinha, passava no SBT de sábado, 9h30 da noite, né? Vamos combinar que ninguém assiste o SBT sábado, 9h30 da noite. Né? É um horário muito infeliz, mas era o horário que tinha, passou, a gente foi divertido demais pra mim, foi um aprendizado muito bacana. Isso foi em 2016, né? 2016, foi ao ar em fevereiro, março de 2016. Então, foi um negócio muito legal pra mim. Eu saí no 8º episódio, de 13, 14, numa prova de salmão. Porra. E eu sou uma negação com peixe até hoje. Não é uma coisa que eu curto fazer, né? O jeito que eu mais gosto de comer salmão é cru, mas acho que num programa de churrasco não ia ser uma boa ideia, né? Então ficou mais complicado pra mim e eu acabei sendo eliminado. Mas, putz, fiz amigos, conheci bastante gente e dali eu consegui visualizar mais ainda aquele meu plano que eu já tinha feito, ele se materializou ali. No programa eu voltei pra agência, fiquei mais um mês, fui embora, comecei a fazer evento, comecei a levar a minha vida pra ir atrás do churrasco. E aí era um começo forte, né, do churrasco no Brasil, do churrasco americano. Então, eu tava sempre nos grandes eventos, viajando o Brasil inteiro. Um ano e pouco depois eu comecei a dar curso. Então foi sempre uma atividade muito legal e prazerosa para mim. Foi legal o programa por isso, e ele me deu o empurrão que faltava para eu tomar coragem de fazer a virada de carreira. Sim. Como é que é essa área, Bruno, assim, em relação a nível Brasil, né? Como é que você enxerga o mercado hoje, né? Que você já está há um tempão já nesse cenário. Como é que você encara as mudanças de mercado também? Como é que, assim, você pode falar a sua visão de profissional para pessoas leigas, né? Que não sabem nada desse meio. Então, cara, assim, eu vejo o mercado hoje com um potencial enorme, né? Eu já via naquela época o mercado cresce bastante e continua minúsculo, ou seja, tem um potencial gigantesco de crescimento, mas gigantesco. O mercado só tende a crescer, cada vez mais você tem fabricantes de churrasqueiras especiais, cada vez mais você tem gente produzindo lenha para defumação, temperos. Então é um mercado que tende a crescer muito, mas muito mesmo. E lógico que todo mercado que cresce sempre tem as dores do crescimento, né? Então aparecem aproveitadores, aparecem oportunistas, e tudo bem. E não é só no churrasco. Todo mundo fala, o pessoal do churrasco é meio desunido, briga. Cara, o cabeleireiro é desunido, mecânico não é unido, né? Cara, o mercado tem concorrência, cada um vai lidar com as áreas. Unidos, né? Podcast é desunido, é isso aí, cara. Então, que como a gente vive o meio do churrasco, o povo que tá por perto fica pensando dessas coisas, mas é tudo igual. É um mercado como outro qualquer. Só que ele tem um potencial gigante de crescimento. Lógico que nos grandes centros ele já tem uma penetração maior, né? Por ser uma coisa com origem americana, aonde você tem mais influência de cultura americana, são nos grandes centros. Esse churrasco, né, esse tipo de churrasco diferente, vai ter uma abrangência maior dentro dessas regiões. Mas vem crescendo no Brasil inteiro. Hoje eu tenho alunos quase no Brasil inteiro, já fizeram curso comigo. A gente tem churrasqueiras vendidas pela Arte1000, que é a empresa que me patrocina, também no Brasil inteiro. E estamos crescendo, assim. Então, é um mercado legal, é um mercado muito bacana, que quem tem vontade de trabalhar, não tem preguiça, e vontade de aprender, se fizer direitinho, com certeza vai encontrar uma fonte de receita bem interessante. E você já chegou aí para os Estados Unidos, né, Bruno? Também, como é que foi essa experiência de estar lá junto com a galera que manja, mano? Então, esse para mim, é o meu acontecimento do ano, todo ano. Eu faço parte de uma equipe de competição de churrasco nos Estados Unidos e uma equipe americana, formada por americanos. Né? Só tem 2 brasileiros, que sou eu e o Adriano Pedro, que é meu parceiro. A gente vai todo ano competir e lá a gente compete contra os melhores do mercado americano. Eu faço uma comparação besta, mas é o seguinte, né? Se eu fosse um menino que jogava futebol, era o mesmo que eu ir jogar a Copa do Mundo e tá lá o Messi, o Cristiano Ronaldo, né? O Mbappé. Eu tô na Copa do Mundo do churrasco. Eu tô com
com os melhores, com os caras que teoricamente são meus ídolos, mas que no fim das contas nós estamos competindo de igual para igual com eles, né? Eu posso, a diferença do menino que joga futebol, dificilmente ele vai jogar contra o Neymar. Eu jogo contra, né? Eu vou competir contra o Neymar do churrasco. Então, isso é uma coisa que é impressionante, assim. Só o churrasco pode te proporcionar isso, né? Você tá no meio dos seus ídolos e podendo ganhar deles. Sim, dá pra competir de igual pra igual lá, no caso, né? Dá pra competir de igual para igual. Pode crer. Como é que é qual é a principal diferença do cenário lá pro cenário daqui que você pode passar pra gente? Cara, lá é uma atividade que já tem séculos. Sim. Né? É uma atividade que já tá lá há muito tempo, que já tá lá há centenas de anos. É um mercado completamente estabelecido, adulto, mas que também evolui todo ano, né? Você vê lá evolução de equipamento, evolução de insumos, de temperos, é uma evolução constante, né? O americano tem essa busca constante pela evolução, pela melhoria, pelo aprimoramento das coisas. É um mercado maduro, né? Você tem, cara, dependendo de cidade, você tem 100, 120, 150 restaurantes que servem o barbecue. Do mesmo jeito que aqui em São Paulo, você com certeza vai encontrar 100, 150 churrascarias. Né? Esse é o ponto. Lá é um mercado maduro. O nosso é um mercado completamente incipiente, ele está crescendo ainda, ele é novo, ele é recém-nascido, e pra gente é uma vantagem, né? Eu vejo isso como vantagem, não vejo isso como problema. Eu vejo o fato do mercado ser pequeno ainda, eu enxergo um potencial de crescimento gigantesco. Sim. É porque fica difícil, né, comparar com os Estados Unidos, porque lá tudo é mais antigo, né? Tudo vem de lá, na verdade. Então, mas o legal é que, assim, o que eles levaram 150 anos para construir foi feito da forma orgânica, devagar, evolução natural. A gente já tem tudo que eles erraram, tudo que eles fizeram durante esses 100 e poucos anos, a gente tem de mão beijada hoje. Sim. Então é mais rápido pra gente evoluir. Óbvio que a maturidade vem com o tempo, né? Não adianta você falar, em 10 anos nós temos um mercado maduro. Não vai ter. Porque, de novo, né? Tem aventureiro, tem preguiçoso, tem picareta, tem de tudo. Sim. Tem muita gente fazendo coisa ruim chamando de American BBQ. Pode fazer, não tem problema. Mas isso acaba queimando um pouco o filme e tal. Eu comi uma carne dessa outro dia, mas só tinha gosto de fumaça. Porque foi feito errado. Mas são as dores, de novo, as dores do crescimento. Não tem como evitar isso. Não posso evitar um cara falar assim, não, você não pode fazer isso. Faz o que quiser. Se o mercado aceita, tá tudo bem. Geralmente o mercado não aceita, né? Geralmente o consumidor não é trouxa, né? O consumidor gosta de ele precisa ter alguma coisa de vantagem, né? Ou porque é barato, ou porque é muito gostoso, ou porque é diferente, ou porque dá status. Mas alguma coisa você precisa oferecer. Aí você oferece carne ruim, só com gosto de fumaça. Caro, sem graça. Num ambiente ruim, ninguém volta, o teu restaurante fecha e acabou a brincadeira. Sim. E normal, acontece isso em todo segmento. Então, de novo, não é uma exclusividade do mundo do churrasco, é uma característica de qualquer mercado em crescimento. Claro. Eu gosto sempre de usar um exemplo porque eu vi de perto isso acontecer, né? Que foi na época da TV por assinatura, por exemplo. Que só tinha Sky que predominava no Brasil, né? Era só Sky para tudo que é lado. Tinha alguns remanescentes ali surgindo e tal, mas nada que fizesse frente à Sky. E aí depois começou a vir, claro, começou a vir outras, né, TVs por assinatura batendo de frente, oferecendo planos melhores, com mais canais, aí a Sky sentiu o negócio, né? Então eu acho que o lado bom dessa coisa do mercado é a competitividade no sentido de fazer você melhorar. Sei lá, se o cara ele faz um produto ruim, se ele faz uma coisa ruim e você faz uma coisa boa, você vai se destacar nisso aqui, né? Que aí a pessoa, isso aqui, aquilo ali é ruim e isso aqui é bom, então eu vou ficar com isso aqui. E isso faz com que outras pessoas tentem olhar para você, porque o seu é bom, e tentam melhorar o deles também, né? Exatamente. Eu costumo brincar assim, cada vez que eu dou um curso, eu ponho no mercado 40 concorrentes para mim. Né? Sim. Eu crio 40 concorrentes para o meu negócio. Tem gente que sonega informação, tem gente que... Eu já vi cara que dá curso e sonega informação no curso. Por quê? Porque o cara tem medo de passar informação, sabe, fica guardando para si. E, cara, isso não é legal, né? Assim, eu acho que espalhar a informação de forma fácil e, se possível, de graça, eu passo 1 a 2 horas do meu dia respondendo mensagem no meu Instagram, no meu WhatsApp, de gente querendo informação. E eu respondo tudo. Nunca pode ter sido meu aluno ou não tem problema nenhum, né? Eu vou passar informação, desde que eu saiba, óbvio, né? Eu vou passar informação. Por quê? Porque um dia eu também perguntei. Um dia, quando eu comecei, no Brasil tinha 3
quatro caras que faziam. Nenhum deles era muito genial, só um deles tinha alguma empatia, assim, em responder, em trocar informação. Então eu fazia o quê? Eu perguntava pros americanos. Eu entrava no Instagram e mandava pergunta pros gringos, na maior cara de pau. Uhum. Cara, você não imagina a minha alegria quando um gringo respondia. Quando chegava a resposta do cara por uma pergunta que pra mim valia ouro e pra ele podia ser banal, cara, eu pulava de alegria. Então, cada vez que alguém manda uma mensagem pra mim, eu fico, será que essa pessoa tá na mesma expectativa que eu tava quando eu mandava mensagem pro gringo? E, porra, se eu conseguir atingir isso, né, tocar essa pessoa com uma informação legal, pô, já valeu, né? Pra mim já tá valendo. Então, o que eu penso todo dia é isso, né? Como é que eu posso ajudar alguém, né, transmitindo conhecimento? Cara, sendo o mais honesto e verdadeiro durante todo o tempo. Então, você me fez uma pergunta, se eu sei responder, se a resposta está ao meu alcance, não tenha dúvida que eu vou te responder. Não tenha dúvida que eu vou te responder. Claro. Né? E eu quero fazer o mercado crescer. Se o mercado crescer, eu cresço junto. Agora, tem gente que só nega informação, tem gente que só vende informação, e tá tudo bem também, é o mercado de cada um. Mas eu prefiro fazer o mercado crescer rápido bastante, porque os meus parceiros precisam vender churrasqueira, precisam vender faca, precisam vender tempero. Sim. Eu preciso vender curso, eu preciso participar de evento. Então o mercado grande é bom pra todo mundo. Cara, é difícil fazer as pessoas entenderem isso, né, mano? Tipo assim, eu tiro por mim e com o conteúdo que eu faço aqui na minha cidade. Cara, o Acre já é um estado muito desconhecido pro Brasil. Já é a região norte em si, mas o Acre é mais ainda, né? O Acre ficou com essa fama, assim, de lugar desconhecido, lugar que não tem nada, lugar atrasado. E a gente tem a internet a nosso favor, a gente tem a internet na nossa mão. E eu sinto que o pessoal daqui... E é uma autocrítica aqui, tá? Quando eu falo pessoal daqui, eu me incluo também. Embora eu tente fazer diferente. Querem ficar recluso, entendeu? Tipo assim, caramba, hoje não tem mais essa desculpa de que não dá pra saber o que tem no Acre, porque dá pra saber sim. Entra na internet e pesquisa. Hoje tem como saber. Hoje tem influências do que fala do Acre o tempo todo. Eu falo do Acre o tempo todo nas minhas redes sociais. No meu podcast também. Trago pessoas de fora e falo do Acre para as pessoas. E aqui eu percebo que é uma competitividade. O cara cria um videocast ali, aí não quer convidar fulano porque fulano é de outra turma, é de outra patota, não é da dele. Aí fulano que criou um podcast ali, não vamos dar visibilidade não, porque ele é ligado ao governo. E, cara, isso e são pessoas que se acham conhecedoras de mercado, são pessoas que se acham conhecedoras de como funciona o marketing, né? E a gente olha para ele e fala, cara, isso não faz sentido, tu não é o Podpah nem o Flow, tu tá começando agora, tu tem que fazer network, tu tem que chamar a gente mesmo. Quanto mais gente tu chamar de todas as áreas possíveis, melhor pro teu mercado. Mas esse fulano vai crescer, vai ser maior que eu. Fora-se, luta para ser melhor que ele, entendeu? Lógico. Em todas as áreas isso acontece, em todas as áreas é assim, tudo funciona assim, porque não queria que fosse assim, tudo bem, mas ainda não está no teu controle isso aí, o mercado funciona assim, né? Você tem que se adaptar a ele e fazer o teu melhor, pô. E cada vez menos a gente tem controle sobre essas coisas, né? Sim. Cada vez menos. Quando você acha que você consegue controlar esse tipo de coisa, você já tá no caminho errado há tempos, né? Quando você acha que você consegue, não, eu não vou fazer, não vou dar moral, porque esse cara não pode crescer. Puta, cara, aí é que esse cara cresce mesmo, né? Exato. Então, e aí em vez de ganhar um parceiro, de ganhar um amigo, de ganhar alguém que faz negócio com você, você ganha um inimigo. Por exemplo, eu tenho uma história muito, muito legal na minha carreira. Em 2017, começou a primeira fábrica de grande porte de pit smoker no Brasil, né, da churrasqueira que eu uso. E eu fui o primeiro garoto propaganda. Então, me contrataram, me pagavam uma grana por mês, eu fazia cursos, fazia eventos, fazia um monte de coisa pra eles e tal. E, num determinado momento, essa relação... E eles eram os caras que pensavam assim, não pode passar informação, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, porque senão vai ter concorrente, senão vai ter isso, vai ter aquilo. E eu nunca fui disso, né? Eu sempre achei que, a gente tem que dividir, tem que mostrar, tem que falar e tal. E era um pessoal que era muito centralizador, muito, que detinha muito a informação e não passava. E a relação foi azedando com o tempo, tal. Tem episódios que não foram legais dentro dessa relação, e eu resolvi sair e acabei indo para uma outra empresa que não fazia esse tipo de churrasqueira. Eu levei aquilo que eu sabia para essa empresa. Sim. E essa empresa hoje, a Art-Mil, já vendeu mais de 5.000 churrasqueiras de churrasco americano. 5.000 pit smokers.
Olha aí. Se os caras não tivessem me tratado mal, não tivessem sido soberbos, se tivessem sido legais, sabe quantos pitches a Art Mill teria vendido? Nenhum, porque eu estaria lá com eles ainda. Sim, exato. Quando você acha que você pode segurar, que você pode controlar, na verdade você só tá dando combustível pra alguém crescer. E aí o cara vai crescer sem ser seu parceiro, vai crescer não gostando de você, vai crescer te odiando. E aí, meu amigo, vou te falar que assim, tem coisas que te motivam, mas nada te motiva mais do que o ódio. Quando você tá ferido, quando você se sente traído, quando você se sente humilhado, cara, nada te motiva mais do que isso. E aí você vai até o fim, cara. Aí você vai até não parar mais. E o meu objetivo, né, quando eu fui pra outra, eu nunca quis que a outra empresa se ferrasse. Eu queria fazer a minha explodir. Claro. Né? Por quê? Porque eu sabia que se o mercado crescesse e eu liderando uma parte desse mercado, eu ia crescer junto. Se o bolo sobe, eu tô lá em cima, eu vou subir mais ainda. Né? Então foi sempre isso que até hoje é o que move a minha carreira, né? O que eu sempre penso é isso. Como é que eu posso fazer o mercado inteiro crescer mais? Porque se o mercado crescer, automaticamente eu vou crescer junto. Sim, com certeza. Inclusive tem uma fala do Pedro Cardoso, que era o grande Agostinho, né, da grande família. Grande Agostinho Carrara. Agostinho Carrara, que ele fala, eu acho que foi uma entrevista pro Provoca que ele deu, não sei, esse trecho ele ficou muito na minha cabeça, assim, porque eu gostei muito do que ele falou sobre a questão de quem tem o capital e quem trabalha, né, e ele faz essa comparação, né, de quem tem o capital, mas não tiver quem trabalha, também não tem nada, e da mesma forma de quem não tem o capital, se não tiver alguém com capital também ele não trabalha, então um precisa do outro, né. Exatamente. É uma faca de dois gumes. E eu fico observando aqui, em muitos... A gente vê todos os dias essa história se repetir. Fulano que foi fazer um teste no São Paulo recusou e hoje ele é jogador de outro time, explodiu. Fulano recebeu vários nãos, o Cafu, por exemplo, que recebeu vários nãos e virou o Cafu. Né? Hoje só isso, só esse cara que ele é hoje, conhecido mundialmente. Fulano, a empresa não deu uma oportunidade para ele virou o maior dono de fast food do mundo. E a gente vê isso se repetir muitas vezes, porque, óbvio, algumas coisas estão fora do controle, algumas coisas são só consequências da vida, mas outras coisas é uma falta de oportunidade mesmo que as pessoas faltam dar. Né? Por exemplo, quando eu gravei com o Vilela, eu só tinha a cara e a coragem, tive a coragem de mandar uma mensagem pro Vilela, admiro muito ele, admirava antes do podcast inclusive, e ele aceitou simplesmente por eu ser um cara do Acre, e ele já morou em Manaus e tal, então ele fez essa referência e tal, e ele gostou muito do conteúdo que eu fazia, da forma que eu fazia, por ser em áudio, da mesma forma que você, né, e aceitou o convite. Agora tu imagina, se eu não faço o convite pro Vilela, eu vou ficar sempre no si, e aí? Será que o Vilela um dia aceitaria? Eu não tenho isso. E eu percebo que as pessoas têm muito dessa coisa de eu não vou chamar porque eu não sei o que eu vou ter que falar com o cara. Um cenário, na verdade, uma cena ou um mercado que tá ainda, como você falou, tem muita coisa para ser explorada. Cara, é a sua chance, né? É a sua chance de explorar, é a sua chance de ir atrás, é a sua chance de procurar tendências do que estão fazendo lá fora, o que você tá fazendo aqui. O stand-up no Brasil também é um pouco assim, né? Não tinha stand-up no Brasil. Então o pessoal foi ver o que estava lá na gringa e trouxe para cá e hoje está crescendo cada dia mais, ainda tem área para crescer, né? Tem muita coisa para crescer. Tem muita área para crescer, todos os segmentos novos, né? E cada dia mais a gente vê coisas que vão ficando, que até então eram super difíceis, né? Meu tempo de publicitário, às vezes você conseguia editar um vídeo, era um trabalho, você tinha que ir numa produtora, o cara tinha que ter equipamentos absurdos, custava caro, câmeras custavam caro. Cara, hoje tá na tua mão tudo isso. Hoje você tem programas de edição de vídeo que são grátis, que fazem um trabalho que um profissional da década de 90 levava dias para fazer. Sim. Né? Então, hoje as ferramentas estão disponíveis, só que precisa se esforçar, precisa fazer. O que as pessoas confundem muito então é só eu ter o equipamento. Não, o equipamento ele só vai te ajudar. Se você não pensar, se você não filmar direito, se você não tiver paciência para editar, para cortar aquele segundinho a mais que vai fazer diferença, porque vai dar trabalho, né? E aí a diferença tá aí. Hoje a diferença tá exatamente nisso. O quanto você trabalha em cima da facilidade que você tem. Quanto você usa a facilidade a seu favor.
né? Então hoje eu tenho equipamentos para fazer churrasco que são muito melhores do que 8 anos atrás. Hoje eu tenho termômetros que eu trabalho que são mais eficientes do que 8 anos atrás. Só que eu continuo tendo que ficar ali controlando fogo, eu continuo tendo que escolher as melhores carnes, eu continuo tendo que limpar, que cortar, que tirar gordura. Tudo isso dá trabalho, né? As coisas que facilitam eu estou usando, mas elas facilitam para quem trabalha. Para quem não trabalha, não acontece nada. Né? O termômetro não vai lá medir a temperatura da carne sozinho, a carne não vai cortar sua própria gordura sozinha. Você precisa fazer, usar as ferramentas que você tem para facilitar a sua vida. O grande barato é esse, as ferramentas estão disponíveis, o conhecimento está disponível. Quem quer usar? Quem está afim de usar? Quem quer pensar nisso? Você viu a proliferação de curso online que tem hoje? Nossa. Pô, você tem curso online para tudo. Para tudo que você quiser ser hoje, se você souber de quem você está comprando, fazendo curso online, você tem coisa. E fora o volume de informação que tem gratuita, né? Não tenho grana para curso online. Sim. Cara, tem tanta. Eu quando eu comecei, cara, eu não gastava dinheiro com curso online. Eu pegava tudo de graça. Baixava PDF, via vídeo no YouTube, tudo que tava de graça. E aí o dinheiro que eu ia gastar comprando um curso online de alguém duvidoso, eu fazia o quê? Eu comprava carne, comprava carvão, comprava tempero, ia fazendo meus testes, ia fazendo as minhas experiências para chegar onde eu cheguei. Porque só teoria também não te leva a lugar nenhum. Claro. Só a teoria não vai tirar você do lugar. A prática é que vai tirar você do lugar, que vai tornar você um especialista naquilo que você faz. Você pode fazer 10 cursos. Se você ficar só no curso e nunca fizer, você vai ser um repetidor de teoria só. Você nunca vai fazer, nunca vai poder experimentar aquilo que você estudou, né? Com certeza. Inclusive, esse conselho aí é um conselho que a Alice Marx, né, que é uma chefe de cozinha acreana, que agora ela está na Alemanha, muito orgulho de falar isso, uma chefe de cozinha acreana, trabalhando na Alemanha hoje, referência. Ela deu esse conselho pro meu irmão, né, que meu irmão, ele tem 17 anos, ele quer ser chefe de cozinha, né, ele cozinha muito bem desde criança, ninguém nunca ensinou ele, é autodidata, via vídeo no YouTube, uma receita no YouTube e replicava essa receita e fazia muito bem, e é uma coisa que ele quer fazer. Então, numa conversa que eu tive com ela em particular, pedindo dicas, né, orientação de como, se eu podia pagar um curso para ele ou algo do tipo, ela falou, cara, fala para ele investir em material, né, que às vezes é muito melhor comprar uma faca do que um curso de R$300, né, é muito melhor comprar um material porque ele pode trabalhar ali nas receitas que ele já sabe fazer e ir aprimorando as receitas que ele já sabe fazer do que um curso agora, sabe, fala para ele focar no ensino médio dele, terminar o ensino médio e depois ele fazer uma graduação do que tentar fazer curso. E realmente, cara, isso faz muito sentido, porque é uma área prática, né? A área da área prática, não tem jeito, né? Imagina se assim, fiz um curso de mecânica de carro online, mas nunca pegou num carro. Então. Não vai resolver nada a sua vida. Saber como aperta um parafuso é uma coisa, mas se você não apertou 5.000 parafusos na vida, você nunca vai saber como aperta de verdade. Né? Você nunca vai saber a força que você tem que fazer, a ferramenta que você tem que usar, o ângulo que você deve mexer, né? E tudo isso faz diferença. Então a prática, ela é muito boa. E hoje, assim, informação teórica tem a dar com pau de graça para tudo. Tudo. Se você souber aplicar, se você souber investir o seu tempo e o seu dinheiro naquilo que realmente importa, ninguém te segura. E é legal você falar isso, Bruno, porque assim, parece que com essa globalização toda, com esse excesso de informação, o pessoal ficou mais preguiçoso, né? As pessoas estão muito cheias de teorias e vão um pouco para a prática, porque eu acho que elas subconscientemente acham que já sabem. Às vezes a pessoa fala, tipo assim, eu já sei editar um vídeo. Mas nunca editou, mas por ela achar que, tipo assim, eu tenho um aplicativo que eu já mexi nele e sei como faz. Aí, mas não, edita aí um vídeo aí de 1 hora. A pessoa não sabe como fazer, porque na prática ela realmente não sabe. E aí, sabe o que é o pior? Que quando você editar o seu, essa pessoa vai vir lá nos comentários da tua rede social e vai falar, nossa, que vídeo mal editado. Sim. Né? Quer dizer, ela nunca editou ela nunca fez, ela tem um pouquinho de teoria, ela tem um pouquinho de acesso, mas ela se sente empoderada a ponto de vir criticar o seu trabalho. Com certeza. E destruir porque tem um básico de informação. E isso é uma coisa que, assim, hoje
está muito, muito disseminado dentro da nossa sociedade, está disseminado dentro do comportamento das pessoas, né? Então hoje, ou você é de um lado ou é de outro, em qualquer situação, né? Mas a galera hoje gosta muito mais do conforto do sofá, do palpite do sofá, que realmente da ação, do trabalho, de provar o seu valor, né? De mostrar algum trabalho, de ser relevante em alguma coisa. Comentarista de sofá hoje é o que mais tem em todas as áreas. Né? Todo mundo parece ser expert em todos os assuntos, né? Imagina você que tem um podcast aí há quantos anos já? 6, vai fazer 6 agora em julho. 6 anos. Cara, quanta crítica você já não ouviu? Quanto especialista de sofá já não veio criticar o seu trabalho e tal? Mas você tá aí há 6 anos fazendo. Sim. Né? Quantos caras aí em Rio Branco tem um podcast há 6 anos? Nenhum. Então, é isso. Né? Sim. Então é isso. E aí não importa depois, porque aí o cara vai falar, mas o meu podcast tem mais visualização que o seu. Beleza, tá tudo certo, né? Eu não tô competindo com você. É porque a minha carne é melhor que a sua. Ótimo, cara. Eu faço a minha carne para ser a melhor que eu sei fazer e que eu gosto de fazer, né? Às vezes eu até sei de algumas técnicas, de algumas coisas que são mais fáceis ou que podem deixar o meu produto diferente. Mas não é o que eu gosto. Claro. Não é o que me motiva. Então eu não vou fazer, né? Sim. Então eu acho que manter a tua essência também, né? Porque senão, se todo mundo também segue tudo que está exposto aí para você aprender, para você ler, para você fazer, acaba todo mundo fazendo a mesma coisa. Você perde o senso crítico. Você perde Ctrl+V, né? Exatamente. Você perde a capacidade de criar e de estabelecer um gosto pessoal, né? Que eu acho que a grande dificuldade da galera hoje é gostar de alguma coisa que não é mainstream, né? Mas por que as músicas hoje todo mundo ouve a mesma coisa? Porque é o que tá rolando. Então, se eu não gostar disso, eu vou ser visto como diferente, como ET. Cara, tudo que eu quero na minha vida é ser diferente. Só o que eu quero. Pra ser igual já tem um monte, né? Eu não quero ser igual a todo mundo. Quero fazer do meu jeito, né? Eu acredito no que eu faço. E o fato de eu acreditar no que eu faço me faz fazer de uma forma diferente. Me faz fazer de uma forma que é legítima. O meu trabalho tem legitimidade, ele tem um traço, um caráter que é autoral, que é uma coisa que eu gosto de fazer. Apesar de ter uma inspiração 100% americana, eu tenho o meu jeito de fazer, né? E mesmo assim, a gente vai todo ano para os Estados Unidos competir, visita os restaurantes e tal. Cara, a gente visita 20, 30 restaurantes por viagem. Ninguém faz igual. Cada um faz do seu jeito. A base é a mesma, né? Mas o jeito de fazer de cada um varia. E a mágica tá aqui. É pegar uma coisa que teoricamente só tem um jeito de fazer e conseguir fazer de 50 jeitos diferentes. E isso, de novo, não é só pro churrasco, isso vale para tudo. Com certeza. Inclusive, eu lembrei muito do futebol, né? Que às vezes as pessoas falam assim, certo técnico é retranqueiro, certo técnico o time joga pra cima. E assim, você vai olhar, o técnico retranqueiro ganha jogo. E o técnico que joga pra cima também ganha jogo. Só que são estilos diferentes. Não dá pra só defender e não dá só pra atacar. Na vida também é assim, tipo, não dá pra tu só fazer uma coisa. Por exemplo, eu vou dar um exemplo do que aconteceu essa semana no meu podcast. Semana passada, agora eu tenho 2 programas, né? Eu tenho esse que você tá agora, plataforma, que é de bate-papo com convidado, e o Teólogo de Quinta, que é na quinta-feira, que é um monólogo, é só eu falando de assuntos que eu acho pertinentes. E o episódio da semana passada, ele foi um episódio sem edição. Né, ele foi cru, não editei, não coloquei vinheta, não coloquei trilha, não coloquei nada, e expliquei pra galera, porque eu tinha ficado doente e tudo mais, e não caiu, continuou o mesmo número de reproduções que eu tenho, né? O pessoal sempre falou, o Jonathan nunca falha, até quando tá doente, o pessoal me elogiando, né, porque eu não gosto de falhar, toda terça e quinta tem episódio novo, é um compromisso que eu tenho com o meu público. E o Jonathan mesmo doente, o pessoal fez até essa brincadeira, né? O Jonathan mesmo doente não falha nunca, é incrível, homem. Ele fez de novo, né? Aquelas brincadeiras que o pessoal faz. Então, tipo assim, isso pra mim vai além do que qualquer comentário de qualquer pessoa, entendeu? Exatamente. Porque eu sei quem me ouve. Não adianta, tipo assim, você ouvir um comentário sobre a sua carne e gente que nunca comeu a sua carne só vai comer aquela vez e não vai comer nunca mais. Não adianta, entendeu? É um público que não é o seu público. Não é a pessoa que te consome, não é a pessoa que vai voltar outras vezes.
É uma pessoa que ela só quer tecer um comentário ali e assim, não vai agregar, porque não é uma crítica construtiva, ela tá falando aquilo ali como uma espécie de desabafo. E o que eu mais escuto, cara, o que eu mais escutei nesses 6 anos que eu faço podcast é de gente falando, eu tive uma ideia lá em 2002 de fazer um podcast. Eu falei, tá, mas fez? Não fez. Então, eu tive uma ideia, não sei do que, eu tenho uma ideia de um podcast aqui, só que tá faltando o microfone. Cara, eu comecei em 2018 com um celular Samsung A20, só no celular. Ruídos, gente falando no fundo, minha mãe falando no fundo, muito ruim, com edição muito ruim. Era o que tinha na época, eu editava no Movie Maker, mas fiz, entendeu? Mas fiz e eu faço até hoje. Por quê? Porque eu não fiquei esperando a melhor condição, não fiquei esperando ter os melhores recursos, até hoje eu não tenho os melhores recursos. Então um notebook só. Mais fácil, fiz. E olha onde que esse fazer me levou. A conversar com pessoas incríveis como o Bruno Panhoca, como o Felipe Solari, como o Rogério Vilela. Entendeu? Com gente incrível, da minha cidade também, já gravei gente incrível da minha cidade, que eu nunca imaginei conversar com as pessoas. Paulo Henrique Nascimento, que é um jornalista milianos aqui da minha cidade, já apresentou o Globo Esporte do Acre. Então são pessoas que estão na TV o tempo todo, são pessoas que eu só consegui chegar através desse meu fazer. Né? E como você falou, isso serve para todas as áreas. Se você ficar, eu tive uma ideia de fazer e não fazer, ninguém nunca vai te ver, ninguém nunca vai te notar, ninguém nunca vai saber quem você é, e você vai ficar sempre refém, você vai ser sempre esse crítico de sofá, como você falou, né? É o expert de tudo, incrível, o cara sabe de tudo, ele sabe de cinema, sabe de música, sabe de futebol, cara, ele sabe de tudo. Tudo que se perguntar, ele tem uma opinião formada, né? Como o Raul Seixas dizia, né? Opinião formada sobre tudo. Exatamente. Você falou, eu comecei com uma churrasqueira, cara, não tinha fabricante de pit smoker no Brasil. Sim. A gente pegou 2 tambores de 200 litros, colou um no outro e fez. Pronto. O cara tinha recurso e tal, não sei o quê. Cara, por mais que eu tivesse uma condição financeira pra fazer, não tinha como, não tinha quem fizesse a churrasqueira. Então eu tive que pegar e correr atrás, né? Falei, vamos fazer no tambor, vamos embora. É assim que começa? Vamos começar assim. Eu podia pensar, chegamos a pensar em importar um equipamento dos Estados Unidos. Cara, ficava uma fortuna, era impossível, era inviável de se fazer isso. Então, esperar a melhor condição, ela não vai chegar nunca. Ela não vai chegar nunca. Se você ficar esperando, cara, você vai morrer esperando. Então, eu acho que é exatamente isso, assim. O que a gente tem pra hoje? A gente tem o Samsung A20 e a coragem de fazer umas perguntas. Vamos embora. Sim. Vambora, é exatamente isso. Então, eu acho que em todas as áreas isso é fundamental, né? Não só no churrasco, no podcast, mas em qualquer área, sim. Qualquer área que você for, se você for ficar esperando os recursos ideais, eles não vão acontecer nunca. Toda vez que você estiver esperando o ideal, quando o ideal chegar, ele já tá velho. Já tá velho, exato. Porque você estava esperando. Eu gosto muito de ouvir histórias assim de pessoas, principalmente pessoas que começaram no rádio, por exemplo. Porque hoje a gente tem para onde olhar e a gente vê muito número, né? Então hoje em dia é fácil você olhar pessoas que têm mais números que você e achar que aquela pessoa chegou naquele número de um dia para noite, né? A gente acha que as pessoas chegaram naquele número, dormiu e chegou naquele número, né? Com essa questão da viralização, a gente acha que tudo é rápido, né? Tudo é urgente, tudo mais. E as pessoas têm muito essa coisa de, eu quero crescer, eu quero chegar logo. Cara, mas tudo tem um começo, né? Tudo você nunca vai conseguir chegar grande de um dia para noite, né? Até quando você tem, por exemplo, um pai que tem uma condição boa, até um pai dentro do meio, você vai ter que batalhar para chegar lá. Principalmente se o seu meio for um meio que tem muita gente fazendo. Exatamente isso. Hoje, cara, se eu quisesse viralizar, era só eu aparecer fazendo um churrasco pelado. E ia viralizar. Exato. Uma vez só, ninguém nunca mais ia ver um vídeo meu. Sim. Ninguém nunca mais ia ver um conteúdo meu. Mas eu explodi pelado fazendo churrasco. Ia sempre ser conhecido por isso. E sempre não, você ia ser conhecido só naquele pontinho, naquele período mínimo da história. Depois, já era. Depois você não vai mais ser conhecido, ninguém mais vai lembrar de você. Sim. Né? Essa coisa efêmera de, cara, viralizar é muito legal, você ter um vídeo seu, um podcast seu, um corte que viralizou, que ficou grande. Se ele faz parte de um trabalho, é legal pra cacete. Sim. Agora, se ele foi só um episódio isolado, vai ser um sucesso e uma repercussão isolados. Né? Não vai ter longevidade, né? Você não vai conseguir fazer 6 anos de um podcast porque você fez um podcast pelado. Vai fazer 2 podcasts. Depois ninguém vai lembrar. Exato. Vai cair no esquecimento. Cai rápido. E hoje cai rápido, porque o tempo todo tá aparecendo coisa nova, maluquice nova, doideira nova. Então, hoje, ou você tem consistência para se manter,
Ou você fica inventando um pelado todo dia, e aí para isso também precisa de criatividade, né? E não adianta repetir a fórmula. Então, ou você tá sempre trabalhando, correndo atrás das coisas, ou não vai mesmo. Não tem jeito de ir pra frente. E aí vai da escolha, né? Vai do que você quer. Eu prefiro 1000 vezes ter um público consideravelmente pequeno, mas ter um público fiel, que tá sempre aqui me ouvindo, do que ter muita gente que só vai passar aqui por causa do Bruno e não vai, nunca mais vai voltar, sabe? Exatamente isso. Eu quero que as pessoas escutem o meu episódio com o cara daqui de Rio Branco que eu gravei, ou o meu amigo lá de Hong Kong que eu gravei, com pessoas que são desconhecidas, né? Porque o meu podcast, ele é majoritariamente de pessoas desconhecidas. São pessoas que não têm grandes relevâncias em nada, mas que são pessoas que têm uma história para contar. E eu quero ver essas histórias, e as pessoas se identificam muito com as histórias que eu conto aqui, porque todo mundo tem uma história para contar, né? É porque o podcast criou esse mito de que só famoso tem história para contar. E não é assim, né? Não, muito pelo contrário, assim, né? Muito pelo contrário. Exato. Às vezes o famoso ele tem o que ele construiu na fama, né? Não da vida dele. Um programa que acabou virando podcast também, que eu acho muito legal, e que é exatamente isso, é aquele do Fábio Porchat. Que história é essa, Porchat, né? Que história é essa? É isso aí. Cara, ele leva famosos pra contarem histórias legais. Pô, isso é do cacete. Você vê que o cara famoso, que aquela mulher linda, incrível, que você acha maravilhosa, que ela já pagou mico no aeroporto, que ela já aconteceu coisa errada, tal, não sei o quê. Mas todo episódio tem uma pessoa absolutamente comum contando a história. E geralmente é a história mais legal do episódio. Sim. Geralmente a história mais legal não é de um famoso ou de uma famosa. A história mais legal do episódio é do desconhecido que tá lá porque tem uma história incrível. Claro. Então eu gosto muito desse programa por causa disso. Porque ele abre um espaço para você se surpreender com uma pessoa que você nunca veria na vida. Né? Com certeza. Puta, a mulher é merendeira numa escola em Nova Iguaçu. Quando que eu conheceria ela? Nunca na minha vida. Exato. Mas eu conheci uma história dela que é incrível, que é divertida e que, se a história é boa de verdade, você sai recontando essa história. Com você certeza. sai passando ela pra frente. Putz, você viu o episódio da mulher que fazia merenda e tal? E aí caía um caranguejo. Putz, aí sei lá, né? Tem histórias malucas e tal. Mas, pô, você começa a levar essa história com você. E a história que você nunca ouviria se não fosse o espaço aberto por alguém, por uma pessoa completamente anônima vir contar. Então eu acho muito legal isso. Com certeza. Eu já gravei, pra você ver o nível de aleatoriedade que esse podcast aqui é, eu já gravei com um goleiro brasileiro que mora na Lituânia. Ele jogava na 3ª divisão da Lituânia. Cara, esse cara me contou a história dele, das dificuldades da língua, do idioma lá, como é que é o clima lá. Coisas que, tipo assim, você nunca foi na Lituânia, mas ouvindo ele contar, você imagina como é a Lituânia. Tipo assim, ele contando como o open bar de frango que ele foi comer, ele foi para um churrasco lá, e ele achava que ia ter um churrasco, né, como ele conhece no Brasil. Chegou lá, só tinha frango. Era um open bar de frango, só tinha frango no churrasco. E esse era o churrasco da galera. Esse é o churrasco dos caras. E eu achei muito, muito legal. E Bruno, pra gente fechar aqui o programa, falar de como eu te conheci, né? Eu acho que é um pouco quase impossível se desvincular um pouco dessa história aqui, que foi quando eu te conheci lá no Inteligência Limitada. Assisti todo o episódio, tá? As 2 horas e 36 minutos, assisti do começo ao fim. Legal. Foi com a sua conversa com o Ricardo Laurino, que se pareceu muito elegante também, né? Assim como você. Mas eu queria que você contasse não só sobre o podcast que você gravou lá com o Ricardo, mas também como é a sua relação com o pessoal do veganismo, né, do pessoal do vegetarianismo, se eles atrapalham o seu trabalho ou não, de alguma forma, como é a sua relação com essa galera e tudo mais. Bom, em primeiro lugar, cara, aliás, você podia tentar também trazer o Ricardo Laurino pro seu podcast, porque ele é um cara fantástico. Ele é um cara, muito acessível e de novo, né, é um apaixonado pela causa dele, por isso que ele é tão bom, né, ele é apaixonado pela causa do vegetarianismo, do veganismo. Então, eu fiz o primeiro debate uma vez na Jovem Pan, né, no programa, no Morning Show da Jovem Pan, eu fiz com o Ricardo, a gente debateu por mais de 1 hora, e aí a produção do Vilela viu esse debate e chamou a gente para fazer o mesmo debate lá no Inteligência Limitada. Então, nesse debate do Inteligência, eu já conhecia os argumentos do Ricardo, ele já conhecia os meus, então você vê que é uma conversa muito educada, né, e aí sai um pouco da questão da briga. Talvez o episódio pudesse ser mais intenso, se a gente apelasse, mas eu acho que ali a gente estava num debate tão legal, tão bacana, tão
tão de alto nível que ninguém apelou. Então, o vegano, quando ele vai apelar com o churrasqueiro, ele chama de assassino. O churrasqueiro, o carnívoro, seja lá o que for, quando vai apelar com o vegano, chama ele de idiota, chama ele de qualquer outra coisa. E não era esse o intuito, né? Pra mim é muito fácil o debate com o vegetariano, com o vegano, porque assim, a minha causa é tão boa, não preciso ficar defendendo ela, né? Eles precisam defender a deles. O vegetariano, o vegano precisa convencer as pessoas. Eu não preciso convencer ninguém a comer carne. Claro. Né? Eu não preciso fazer esse trabalho já tá bem feito. Então é quase que uma injustiça o debate desse, né? Mas é legal ouvir os argumentos, é legal ouvir, e cara, eu não acho ruim o posicionamento. O que me irrita em algumas coisas com vegano, com vegetariano, às vezes é o radicalismo, como em tudo na vida, né? O radicalismo te deixa cego, te deixa violento, te deixa sem argumento. Então, né, teve um supermercado na Alemanha que uns vegetarianos veganos entraram e começaram a depositar flor em cima das bandejas de carne, né? Porque aquela carne morreu e tal. Isso eu acho inteligente, eu acho legal pra cacete, por quê? Porque não machucou ninguém, não estragou o produto de ninguém, né? Não fez nada, era um protesto inteligente. E sempre que ele for inteligente, ele vai ter o meu apoio, mesmo eu não concordando com a causa. Claro. Né? Quando o projeto ou o argumento é inteligente, eu acho legal. Agora, quando os caras chegam e jogam tinta vermelha em cima da gôndola de carne no supermercado, aí é estupidez, né? Aí é estupidez. Quando os caras invadem um laboratório e soltam todos os animais que são usados para teste, e tem anos de pesquisa ali, os caras estão causando prejuízo, estão atrapalhando o desenvolvimento de coisas. Aí é estúpido, aí não vai ter meu apoio nunca. Sim. Então, eu acho que a causa do vegetarianismo, do veganismo, elas são interessantes, elas têm pontos de vista muito legais. Eu, por exemplo, tenho algumas posições, eu até contei isso no podcast. Por exemplo, eu não vou mais em zoológico, porque no auge da pandemia eu me vi andando em círculo na sala da minha casa, igual um leão de jaula. E eu senti o que um leão de jaula sente no zoológico. Eu tava entediado, aprisionado, sem poder fazer nada, e comecei a andar em círculo. Comecei a ter comportamento de cativeiro. Então aquilo me incomodou e eu não vou mais no zoológico. Mas eu não vou na porta do zoológico impedir que se leve as crianças. Eu não vou ficar chamando quem vai no zoológico de assassino, de burro, de financiar o crime, nada disso, né? Eu só mantenho a minha posição, né? Eu não quero convencer ninguém de que isso é certo ou é errado. É só a minha posição. E o Ricardo tem muito isso, né? O debate com ele, então, foi muito legal por conta disso. Porque ele defende a posição dele, né? Ele sabe que o argumento de que ser vegano é mais ecológico é furado, então ele não usa. Ele fala só do sofrimento animal. E aí, pra mim, é tranquilo, porque, assim, eu frequento frigoríficos, salas de abate, tudo, e eu sei que o animal não sofre. Aí, mas como que ele não sofre se ele vai morrer? Cara, morrer todo mundo vai, né? Aquele animal foi pensado, criado e tratado pra isso. Cara, animal que sofre da carne ruim, eu não gosto de carne ruim. Então, o conceito de sofrimento aí nesse caso é muito relativo. Então, eu não tenho problema com isso. Eu posso ver o animal morrer e eu vou comer a carne dele sem problema nenhum, desde que não seja um meio cruel, nenhum meio estúpido. Mas eu não tenho problema nenhum com isso. Eu frequento sala de abate, vejo o animal morrer e depois vou fazer churrasco, não tem problema nenhum. Agora, se ele sofreu, se ele foi maltratado, aí eu não vou querer comer, não porque ele sofreu, mas porque a carne vai ser ruim. Então eu não gosto de carne ruim. Sim. Como é que chega a carne pra gente, né? Eu acho que essa deveria ser uma preocupação de todo mundo. Ele teve aquele caso lá nacional, né, sobre a questão das carnes que tinham papelão lá e tudo mais. Não, isso, cara, bom você ter tocado nisso. Você sabe que isso é uma balela, né? Não sei. Não tinha papelão na carne. Aquilo foi uma maldade, uma notícia maldada, porque assim, é proibido você armazenar a carne na caixa de papelão depois que ela saiu do frigorífico. A caixa de papelão é a caixa de transporte. Então a carne chegou no restaurante, ela vai estar dentro de uma caixa de papelão. Você tira e armazena ela numa câmara fria e tal, sem o papelão. O que tinha nesse frigorífico que pegaram é que a carne estava dentro de caixa de papelão. Não tinha papelão dentro da carne. Não tem como se enfiar papelão na carne, né? Pensa na estupidez que é isso. Você tinha papelão na carne. Mas como tinha papelão na carne? Não tinha. A carne estava em contato com o papelão. Era só isso. Era uma questão meramente de higiene. Não tinha sacanagem, não tinha nada. Mas o sensacionalismo, né, que isso causa, nossa, carne com papelão. Por quê? Porque tem o mito de que na salsicha vai papelão, né?
tem toda uma construção aí de narrativas erradas e que acaba facilitando esse tipo de proliferação de história estúpida. Cara, o mercado da carne no Brasil hoje é tão bem feito, é tão sadio. É lógico que tem coisa estúpida, tem coisa errada, como em todos tem, né? Em todos os mercados tem. Tem laboratório que faz remédio ruim, tem oficina mecânica que engana o cliente, tem montadora que mente a potência do carro, tem de tudo, né? Tem de tudo, em todos os mercados. Então, assim, você comprar a sua carne de um frigorífico que é legal, de um frigorífico que é bacana, cara, você sente se a carne é boa ou ruim comendo ela. O que você faz? Puta, comprei daquele frigorífico que era ruim. Não compra mais, né? Se você comprou uma vez e ela é ruim, o erro foi do frigorífico. Se você comprou a segunda vez, o erro é seu. Né? Não compra. A melhor forma de boicote é você não comprar mais, né? Você não precisa ir na porta do supermercado, não precisa ir lá soltar bomba no frigorífico, só para de comprar. Exato. Tem um cara muito importante no mercado de varejo no mundo que chama Sam Walton, que é o fundador do Walmart. E ele fala: eu não sou o cliente que reclama, eu não sou o cliente que faz escândalo, eu não sou o cliente que vai na rede social fazer post, eu não sou o cliente que faz auê, eu sou o cliente que não volta. É só isso. Não volta, né? O supermercado é ruim. Ah, fui lá, tinha comida vencida. Beleza. E por que você tá aí de novo? Né? Então, a gente gosta muito de reclamar, mas a gente não gosta de tomar atitude. Ah, mas eu tenho que ir porque esse mercado do lado da minha casa, porra, você sabe que os caras são picareta, que os caras vendem produto vencido, que o preço dos caras é mais caro, mas a tua preguiça faz você voltar lá porque é perto de casa, o outro é longe. Então não reclama, né? Então não adianta você reclamar. Você tá fazendo esse mercado ruim ter sobrevida. Você tá fazendo ele continuar o negócio, né? E isso vale pra tudo, de novo, qualquer coisa. Ai, o podcast do Jonathan, ele só leva gente que eu não gosto. Não ouve! Olha que fácil. Né? Olha que fácil. Podcast pra você ouvir. É só você não ouvir. E aí você não vai ouvir ninguém ruim. Ninguém que você não gosta, né? Não aperta o play. Olha que fácil. Mas não, o cara quer apertar o play pra ouvir e falar que é ruim. Ou seja, o cara tá jogando a vida dele fora, né? Aqueles caras, você tá lá lavando a sua louça, ouvindo podcast, cara, você podia estar ouvindo coisa muito mais legal, né? Você tá ouvindo um chato falar de churrasco americano, de carne, de não sei o quê. Cara, não ouve. Né? Mas é mais fácil criticar, é mais fácil apontar o dedo, né? Tem gente que tem muito prazer em fazer isso. Então, aí a gente aprende a lidar com isso, né? Eu hoje, cara, a chance de eu responder um comentário muito ruim nas redes sociais é muito pequena, né? Só se for uma coisa muito relevante ou se tiver uma informação muito falsa, talvez eu rebata. Mas o nego vai lá reclamar, falar, que nem outro dia eu fiz um post falando do McFish, o sanduíche lá do McDonald's, que ia voltar e tal. Tava um puta de um auê e tal. E eu só fiz um vídeo falando, é sério que vocês estão empolgados com um sanduíche de peixe que vem meia fatia de queijo? Nossa, virou a Torre de Babel. O sanduíche é ruim mesmo. É só não comer. Eu falei, é só não comer. Eu não vou comer. Pra mim não tem problema nenhum, pra mim tá tranquilo. Mas o povo gosta da confusão, gosta da treta, né? Gosta de... Aí marcaram um cara que fez a campanha Volta McFish. E o cara, eu encontrei ele num evento outro dia, a gente trocou ideia, conversou e tal. Ele falou, eu sei que não é contra a campanha, né? Eu falei, inclusive a campanha é muito boa. Tanto que a campanha é tão boa que conseguiu fazer um sanduíche ruim voltar. Sim. Isso é sucesso, cacete. Isso é muito sucesso. Você mobilizou a maior corporação de fast food do mundo e fez voltar um sanduíche ruim. Olha que não conheço sucesso maior de uma campanha façanha, né? Feita pelo consumidor do que essa. Os caras conseguiram, pô. Então, estão de parabéns. O sanduíche continua ruim, mas a campanha é maravilhosa. Com certeza. Cara, é isso, Bruno. Muito obrigado mais uma vez por você ter disponibilizado o tempo aí da sua vida para colar no podcast totalmente desconhecido. Eu fico muito feliz com cada pessoa que aceita meu convite, né? Mas principalmente pessoas com a relevância que você tem. Né? Eu fico muito feliz porque isso deixa o meu trabalho... Isso chancela meu trabalho para as outras pessoas, né? Individualmente, particularmente, esse trabalho já é chancelado para mim mesmo, então é isso que me faz continuar. Mas para as outras pessoas isso dá uma chancelada maior, porque tem relevância e a gente sabe que o que é importante ter relevância nesse mundo, nessa internet de meu Deus. E eu fico muito feliz mesmo com a sua simpatia, com a sua predisposição, né? Porque eu sempre falo que, tempo é dinheiro e tempo é importante. A pessoa destina esse tempo para ter essa troca de ideia é muito bom, é muito importante. É um tempo que vai ser muito bem, que foi muito bem
utilizado por mim, espero que por você também. E esse final eu gosto sempre de falar que é o lugar de fala do convidado, né? Que é o lugar onde o convidado pode falar o que quiser, falar algo que eu talvez não tenha perguntado, porque como ficou claro, não é uma entrevista, é um bate-papo, né? Tem bate-papo, a conversa vai, mas se você quiser falar alguma coisa que eu talvez não tenha perguntado, fique à vontade, mandar abraço para quem você quiser também, e mais uma vez, muito obrigado. Cara, primeiro agradecer demais seu convite, você tocou num ponto pra mim que é fundamental, que eu adoro falar, então quando me convidam pra falar, eu já fico feliz, adoro falar, adoro contar minhas histórias, adoro falar do churrasco americano, gosto muito de dar palpite, sou um cara curioso que gosta de falar bastante, como você percebeu, né? Se a gente pegar aí o tempo de fala, eu falei muito mais do que você. Então, assim, gosto de falar, adorei o convite, cara, parabéns pela qualidade e pela insistência, né, de continuar fazendo, porque desistir é sempre mais fácil, né? Sim, claro. Né, desistir é sempre mais fácil. E você não desiste, você vai. Pô, já trouxe nomes incríveis aí no podcast, você já me contou. E gosto dessa tua coisa de mesclar, né? Traz um cara muito grande, relevante, traz um cara da cidade. Isso é maravilhoso. Então, te desejo toda a sorte do mundo aí no podcast. Quando sair o episódio aí, vou divulgar. E aproveitar para contar uma novidade que pouquíssima gente sabe. Quando que vai ao ar o podcast? 9 de abril. Tá, então dia 9 de abril já vai estar aberto, mas dia 30 de março eu vou abrir o meu restaurante. Pô, da hora. Pela primeira vez, eu que sempre disse que nunca abriria um restaurante, vou abrir um restaurante. Então você que está ouvindo hoje, dia 9 de abril, o Raccoon Smokehouse já está aberto aqui na Vila Olímpia, em São Paulo. Vem nos visitar, comer o churrasco americano do jeito certo, do jeito que é feito nos Estados Unidos, sem atalhos, sem desculpas, sem noites de sono. Trabalhando de verdade para servir a melhor carne defumada, para servir os melhores acompanhamentos. Já segue aí, o nosso Instagram é raccoon.85, Raccoon é RACCOON.85, 85 é o número da casa, né, da rua. Sim. E eu espero todos vocês aqui em São Paulo para vir comer um brisket, uma costelinha de porco, um pulo de porco, uma linguiça texana, um cardápio super variado, super legal e do jeito que se faz nos Estados Unidos. Vai ser um prazer poder receber todo mundo que ouve o podcast aqui. E quem chegar aqui e falar que ouviu o podcast do Jonathan vai ganhar uma cerveja na minha conta. Olha aí. Então você que é de São Paulo, passa o endereço aí pra gente. Vai ser Rua Cavazola 85, na Vila Olímpia, em São Paulo. Olha aí, você que é de São Paulo, vai nesse endereço, vai no restaurante do Churrascaria, né? É uma Smokehouse, Raccoon Smokehouse. Do Brunão, fala que ouviu aqui, fala que conheceu por aqui, por esse episódio, que você vai ter uma cervejinha aí garantida. O meu público de São Paulo é muito grande, viu? Que legal, tomara que eles... É o segundo maior público do meu podcast. O Acre está em primeiro, óbvio, né? E de segundo vem o de São Paulo. Pô, que legal, então tomara que venha aqui. E aí todo mundo que vier, a gente vai fazer uma foto e vai marcar você, enquanto você não vem pra cá. Olha aí, muito demais. Mas, Brunão, é isso aí, cara. Muito obrigado. Tamo junto e até a próxima. Eu que agradeço. Um abraço, boa sorte aí, valeu. Tamo junto.